Estimado Padre Diomar, nosso pároco, queridas lideranças, membros dos nossos conselhos paroquiais, povo de Deus aqui presente, querida pastoral familiar que organizou o conteúdo desta celebração, já no 8º dia da novena, em honra, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nesses dias, os nossos olhos da fé se voltam para a Basílica Nacional de Aparecida, a Basílica Mãe desta nação, dedicada à Senhora Aparecida. E nesta noite queremos a intercessão da Santíssima Virgem, a fim de que nós possamos compreender a palavra de Deus, acolher esses ensinamentos divinos nos nossos corações. Hoje, a Sagrada Escritura, proclamada nesta missa, nos traz as palavras de Jesus, palavras exigentes, a um irmão que lhe pergunta o que é preciso fazer para entrar no reino. Jesus o observa e vê que é um judeu piedoso, que conhece a Torá, a palavra, a lei de Moisés. E ele diz: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Ao que Jesus então lhe crava no coração uma exigência dura, que é também para nós hoje. É preciso desapegar-se. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois venha e siga-me. Vem para andar comigo. Num outro evangelho diz que ele ficou triste e não voltou, porque tinha muitos bens. Faltou àquele homem a sabedoria da primeira leitura. Pois quem é sábio é desapegado. O que Jesus queria dele era o desapego, como ele quer de todos nós, o desapego. O coração do crente, do cristão, não pode estar amarrado às coisas, às pessoas, ao seu orgulho, à sua fragilidade humana. O coração do cristão deve ser desapegado. Para isso é necessária a sabedoria acolhida na profundidade da alma. E a sabedoria que a Sagrada Escritura fala para nós não é esta que a gente recebe na escola, na universidade, na leitura de um livro. Não. A sabedoria bíblica é aquela que vem de Deus. Aquela que infunde em nós o jeito de ser que agrada ao nosso Deus. Por isso que uma pessoa simples, lá do interior, da roça, que não sabe ler, não sabe escrever, pode ter mais sabedoria do que um juiz de direito, do que um político, do que um deputado, do que qualquer pessoa, porque ele possui a sabedoria que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. É a sabedoria infusa que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Esta sabedoria, basicamente, ela nos ajuda a separar o bem do mal. Quem tem a sabedoria do alto sabe, esse caminho aqui não é para mim.
esse caminho não leva a Deus. Mas este sim. E aquela pessoa simples, lá do interior da roça, tem no coração esta profunda consciência do que é bom e do que é mal. E a segunda leitura nos diz que quem abre o caminho para que a sabedoria entre no nosso coração é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Na Sagrada Escritura nós temos Deus a nos falar, Deus a comunicar a nós a sua vontade, os seus mandamentos, seus princípios. Deus é maravilhoso e Ele sempre age para que nós possamos conquistar o bem. Qual é o lugar mais importante neste mundo para que nós possamos viver a experiência do desapego, a experiência da sabedoria e a experiência da iluminação da Sagrada Escritura, senão a família? A família não é uma invenção dos homens, mas Deus quis que nós tivéssemos nossa família. Já no início da Sagrada Escritura, na narrativa da criação, Deus estabelece a criação do homem, a criação da mulher, destina-se um ao outro e disse: crescei e multiplicai-vos. É o casamento natural, dado por Deus. E toda esta graça que Deus concede à família, ela vai sendo trabalhada ao longo do Antigo Testamento, na revelação divina, para chegar naquele momento em que nosso Senhor eleva o casamento à condição de sacramento. É o que nós vivemos na igreja, quando o homem e a mulher se apresentam diante do altar para, sob a testemunha da igreja, que é o sacerdote ou o ministro, poder dizer: eu te recebo por meu esposo, por minha mulher, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Isso é o sacramento do matrimônio. A família começa no altar. A família, meus irmãos, é o primeiro núcleo social que o ser humano conhece e nele participa com amor, recebendo aquilo que é necessário para o crescimento espiritual. Como isso é importante para nós. Por isso que a família, o matrimônio, ele é anterior ao Estado. Antes do Estado ser estabelecido, ser criado, a família já existia. É a família que gera o Estado. E o Estado não pode tutelar a família, mas, pelo contrário, defender a família. Os valores inalienáveis da família, que nós precisamos valorizar e trabalhar constantemente. Quando nós escutamos que o Estado quer implantar o aborto, como já implantou o divórcio, quer implantar a ideologia de gênero, que é uma doença que contamina o mundo, nós estamos vendo aí um crime, uma indecência, um desrespeito com a célula máter que é a família, lugar de Deus, lugar da festa, lugar do amor. Daí que a família cristã, a família dada por Deus a nós, ela deve ser a escola da vida, a escola do amor,
Numa família não se pode matar as crianças através do aborto. A família não pode limitar os filhos ao seu querer. Ah, eu quero só um filho, só 2 filhos. Não, a família cristã dá a Deus os filhos. O que se pode fazer é usar o método natural para esparçar o nascimento dos filhos, para organizar melhor a família. A família cristã não pode desobedecer a Deus. Anticoncepcional, ligadura de trompas, vasectomia, DIU e outros meios artificiais para evitar que a vida floresça na família, tudo é considerado. O DIU é um dispositivo intrauterino que a mulher usa para não engravidar e que promove o aborto todos os meses. É um pecado gravíssimo. A família não deve ser o lugar do pecado, mas o lugar do amor. A família não deve ser o lugar do adultério, da traição, da infidelidade, da falta de diálogo, da falta de compreensão, da falta de amor. A família, meus irmãos, é o lugar da festa. A festa do amor e da alegria do esposo com a esposa, dos pais para com os filhos. A família não pode ser uma escola de morte, onde se incrementa os vícios, a bebedeira, as drogas e tantas coisas ruins. A família deve ser o lugar onde Deus fala. Agora, se a família não reza, se a família não busca a Deus, se a família não conquista o equilíbrio que vem da fé, essa família não vai prosperar no caminho de Deus. E qualquer tempestade da vida pode levá-la. Como nós agora estamos nos preparando aqui com essa ventania, provavelmente para uma chuva, alguma coisa daqui a pouco. A família precisa ser firme. O pai e a mãe precisam ser esteios do lar. Esse negócio de vida moderna, agora a família tem que ser diferente. Porque o mundo hoje é diferente. Hoje a gente precisa curtir a vida, aproveitar a vida. Isso é paganismo. Isso não é de Deus. O paganismo é que leva as pessoas a essa bobagem de fugir do amor para abraçar aquilo que passa, a lama dos sentidos. A família, meus irmãos, é o lugar da cruz. É o lugar da renúncia. Se nosso Senhor fala hoje para nós que é preciso renunciar, vender aquilo que tem, no que você é apegado, para ser livre, a família deve ser essa escola, escola de humildade, escola de simplicidade para os filhos, escola da fé para os filhos. Hoje nós vemos pais sem autoridade. Pais, mães e pais que não têm mais autoridade sobre os seus filhos. Que não são capazes de educar os seus filhos, na verdade. Não são capazes de dar aos filhos aquilo que eles precisam ter, que é Cristo, a verdade que liberta, que salva, que nos dá a alegria de ser. A família, meus irmãos, não pode ser esse lugar do apego, mas lugar do amor. Nós temos visto agora durante esta pandemia da peste chinesa, quantos sofrimentos, as mortes que causaram, estão causando ainda, muita dor. E aí nós temos 2 tipos de família. A família cristã, que é capaz de aceitar as provações, de louvar a Deus, de seguir a vida.
E as famílias pagãs que não aceitam a morte, que não aceitam a aprovação, que blasfema, que foge da igreja, que não rezam mais. Todos nós precisamos ter consciência que viver não é fácil, que a nossa vida neste mundo é uma vida em grande sacrifício. A vida às vezes é um grande dilema. E nós aprendemos com Jesus, Deus que veio sofrer conosco, que amar e sofrer é a nossa caminhada neste mundo. E a gente precisa ensinar isso para os filhos. O sofrimento não é totalmente negativo. A gente aprende com ele. Por que esse tanto de adolescente cortando o pulso, querendo suicidar? Por que tantos jovens caem nas drogas? Porque não têm a firmeza de caráter. Não são capazes de enxergar o desafio e o sofrimento da vida como um degrau, como uma escada que você sobe para o céu. A vida não se mede pela régua da matéria, pelo ter as coisas, pelo poder, pelo prazer. A vida do cristão se mede pela régua da cruz, do amor de Cristo. Nós não somos filhos desta realidade que termina aqui. Nós não viemos da terra. O nosso corpo, sim. Ele foi nos dado através dos filamentos genéticos dos nossos pais. Mas nesse corpo, Deus encarnou um espírito que somos nós, que veio dele, para fazer a vontade dele neste mundo. Daí, meus irmãos, que somente o cristão que entende o mistério da redenção divina é capaz de entender a vida e de ter o verdadeiro sentido para a vida. Quanta tristeza você escutar de uma mãe como escutei hoje de manhã. Reza por mim, para que eu tenha forças. Fiz tudo para o meu filho. Muitas internações, gastei o que tinha e o que não tinha. Mas ele nunca quis largar as drogas. E ontem ele me roubou, vendeu as coisas aqui de casa e saiu. Eu não tenho mais forças para ir atrás. Se ele algum dia quiser ajuda, ele vem. Mas eu não irei mais atrás. Mesmo que eu tenha talvez que buscá-lo morto. Quem é este filho? Ele é uma vítima das suas inconsequências. Não vamos colocar a culpa na sociedade, nos traumas e nos problemas, num pai ausente, numa mãe ausente, numa dificuldade da família, como se isso fosse absolutamente determinante para que aquele jovem fosse drogado. Não. Por mais terrível e traumatizante seja a vida, a pessoa tem a liberdade. Ninguém começa a usar drogas pensando que aquilo é bom, que vai ser ótimo para a vida. Todo mundo sabe que droga mata. Todo mundo sabe que a bebida alcoólica leva ao abismo do alcoolismo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o pecado, que a maldade não leva ninguém a nada. A gente sabe. Podemos ter influências, mas a decisão última é do sujeito. Dentro de nós existe um núcleo que nós chamamos de consciência, onde Deus age, porque aí está a lei natural de Deus. Os 10 mandamentos, nós já viemos do céu de Deus e já trazemos conosco quando encarnamos na matéria, que é o nosso corpo. Nós já trazemos os 10 mandamentos. Porque eu conheço pessoas sozinhas que são santas, enquanto a família ninguém tem fé, ninguém tem nada de Deus. Porque a pessoa escutou Deus no profundo da sua consciência. Famílias, aqui está o campo da educação que vocês devem dar aos filhos. Educar os filhos para a reta consciência.
Não para essa consciência relaxada, em que você não tem compromisso nem com você, nem com o outro, nem com a justiça, nem com o bem do outro. A família é esta escola, escola de Nazaré, que é modelo de Nossa Senhora e São José, que educaram o menino Jesus, mesmo sendo ele Deus. Nós também devemos ter esta consciência. Sermos desapegados, não ser essas pessoas que a todo custo quer ter as coisas. Trabalhe, tenha aquilo que é possível, aquilo que é o necessário para a vida. Não há necessidade de muita coisa para que sejamos felizes. A felicidade está no amor, num amor compartilhado na família. Às vezes um arroz branco com ovo frito e uma saladinha pobre tem muito mais sabor do que os grandes banquetes caríssimos dos ricos, dos políticos corruptos desta pátria, que come comidas caríssimas à custa do povo, e também o pessoal da justiça, que se banqueteiam, mas não tem o amor que tem a comida simples de uma casa cristã, onde aquela mãe, com o pai, com os filhos, faz as coisas com amor. A família é isso, gente. Nós precisamos amar a nossa família. A família deve ser a casa do amor, a casa do perdão, a casa do diálogo, a casa da justiça, da solidariedade e desta ajuda aos que sofrem. Como era bonito na minha infância, na roça, a gente ver as famílias, quando se matava o porco, se levava um pedaço de carne para cada um dos vizinhos. Quando lá fazia o mesmo, era da mesma prática. Quantas vezes você escutava chegar uma pessoa na casa e dizer para nossa mãe: comadre, eu vim cá para só me emprestar 2 coadas de café, porque o café lá em casa acabou, chegou a visita e eu não tive tempo de ir na cidade para comprar. Se emprestava, depois devolvia. Que coisa bonita, a solidariedade, a fraternidade. Quando alguém era ofendido de cobra, que não tinha como limpar a sua roça, juntava todo mundo, fazia um mutirão para limpar aquela roça, porque aquele irmão estava doente, ou maleitoso, com qualquer outra dificuldade. Como era bonita esta fraternidade que nós perdemos muito hoje. Nós ficamos um povo mais fofoqueiro, um povo mais mentiroso, um povo mais individualista, um povo mais carregado de preguiça. Outro dia um empresário me disse: estou fechando a minha empresa, vendi tudo, vou aplicar em algumas coisas e vou ficar com a minha véia sossegado, porque eu já não aguento mais. Tantos funcionários que não querem trabalhar, tantos empregos que eu tenho, mas ninguém quer trabalhar. E é verdade. Outro dia, conversando com um jovem engenheiro, amigo meu, ele diz: a minha empresa está com 400 e tantos funcionários, mas eu preciso urgentemente de mais 200. Mas não tem quem faça arrumar esses empregados. Ninguém quer mais trabalhar. É a preguiça. Por quê? Aí você tem essas leis estapafúrdias que impedem você de deixar a criança aprender a fazer um café, de limpar a casa. Essas coisas eu comecei a fazer com 5 anos. E não me arrependo. Mas hoje você não pode, a criança não pode nem ir lá na oficina do pai, pegar um parafuso que caiu no chão e colocar lá na caixa. Porque esse pai vai preso. Então as leis ensinam já a preguiça. E a preguiça é um vício capital. Ontem eu perguntava para uma menina de 14 anos, toda exibidinha, com um celular desse tamanho na mão. Eu falei: minha filha, você já sabe fazer café? Não. Você arrumou sua cama hoje de manhã? Não.
Você sabe varrer a casa? Não. Você lava as vasilhas do almoço para sua mãe? Não. O que vai ser essa menina, gente? Não lava nem a roupa dela. 14 anos. Ela está numa família defeituosa. A mãe que faz tudo é aquela mãe hipopótamo que criou a filha por baixo e engoliu por cima. E colocou a filha no estômago e não deixa a filha fazer nada. Quando casar, não vai dar certo. Se casar. Porque a família perdeu a sua força. E nós precisamos recuperar isso. E quem mais persegue a família é o comunismo. Comunismo, desde quando começou há quase 200 anos atrás, vem estragando a família, estragando a igreja, estragando a fé, acabando com tudo. Porque é o comunismo que impõe o aborto, ideologia de gênero, o divórcio. É o comunismo que impõe o ateísmo nas escolas, nas universidades, para tirar a fé do coração das pessoas. É o comunismo que entra nas nossas casas através da Globo Lixo, através das novelas porcas, através da malhação, através dos desenhos medonhos para tirar a inocência das nossas crianças. É essa miséria ideológica que entra nos joguinhos de celular, que as suas crianças passam o dia todo nisso, entorpecendo a mente, destruindo a sua liberdade, destruindo as concepções de fé que a família coloca. Hoje é normal uma criança de 5, 6 anos falar para o pai e para a mãe que não quer mais ir à missa e os pais obedecem a criança. Você já tem que colocar para os seus filhos que enquanto eles estiverem debaixo das suas ordens, eles têm que cumprir as obrigações da família, ajudar na casa, limpar a casa, limpar o terreiro, cuidar dos animais, aprender a fazer a comida, ir à igreja. Quando você começa a evangelizar seus filhos? Na barriga, orando no ventre com a criança que vai nascer. A criança precisa crescer ouvindo a palavra de Deus, recebendo orações. É assim que nós vamos criar homens e mulheres fortes, que vão levar o nosso país adiante, e não como essa corja de corruptos que nós temos hoje na nação, nos 3 poderes. Corruptos. Corruptos que roubaram o Brasil e largamente ficam sorrindo, dizendo que ama o povo. Vocês acham que esses corruptos, inclusive os da CPI, vocês acham que essa gente que fica chorando os mortos ama as pessoas? Não amam. Se amassem, não teria um rosário de processos atrás deles. Processos graves de corrupção. Porque não tiveram uma formação adequada na família. Pelo menos na minha casa, a gente era educado a nunca pegar as coisas dos outros. A gente ia jogar biloca com os amigos, vizinhos. Minha mãe contava as bilocas que a gente ia levar. Se a gente chegasse, ela contava de novo para ver se você não tinha trazido uma a mais dos colegas. Ai de quem pegasse qualquer coisa. A gente era educado com tanta dureza que se você visse um dinheiro no chão, você não podia pegar. Agora hoje é só corrupção. Pais que mentem para os filhos. Filhos mentirosos que os pais acreditam nas parpiatas mais indecentes dos seus filhos. Hoje nós estamos diante de Nossa Senhora Aparecida. E queremos aprender que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que quem é apegado às coisas ir para o céu. Há uma tradição que diz que em Jerusalém havia uma porta muito estreita, que cabia o camelo
sem o arreio. E era chamada buraco da agulha. Talvez esta imagem tenha suscitado Jesus falar disso. E os ricos chegavam com seus camelos bem arrelhados, com as especiarias. Eles tinham que tirar tudo para que o camelo passasse. Eles passavam as coisas, colocavam em cima do camelo. Assim é a porta do céu. Nela nós não vamos entrar com essas coisas do mundo, com os pecados. Nós queremos entrar no céu livres, porque se não formos livres, não entraremos. O céu existe e a porta para entrar nele, ela é estreita. Cabe apenas a nossa consciência. Os pecados não. Então é preciso despenar-nos de tudo aquilo que são as misérias deste mundo que estão conosco. Os vícios, a mentira, a injustiça, a preguiça, a vaidade, a arrogância, a soberba, o orgulho, todas essas realidades, a gente vai deixando tudo para trás, através das boas confissões, da penitência, do jejum e da esmola. Que Nossa Senhora Aparecida estenda sobre nós o seu manto, sobre as famílias aqui reunidas em nossa cidade, em nossa paróquia, aqui em Simolândia. E que nós possamos, um dia, como estamos aqui reunidos no altar, estarmos reunidos no céu, no altar eterno da Santíssima Trindade, e poder cantar com o salmista. Obrigado, Senhor, porque fizestes grandes coisas em minha vida.